Olá, meus queridos. Depois da festa da Santíssima Trindade que tivemos domingo passado, agora nós retomamos o tempo comum. Estamos no 12º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E o evangelho que nos é proposto pela liturgia de hoje é extraído de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. E o tema é: quem vive para si, destrói sua própria existência. Após a Quaresma, o Tríduo Pascal, o Tempo Pascal e as festas da Ascensão do Senhor, Pentecostes e Santíssima Trindade, a Igreja retoma o tempo comum, iniciado com o batismo de Jesus, que foi lá em janeiro. Este tempo existe não para celebrar algum aspecto particular do mistério de Cristo, mas para celebrá-lo em sua globalidade, especialmente em cada domingo. Durante este tempo, se aprofunda e se assimila o mistério de Cristo, que se insere na vida do povo de Deus para torná-la plenamente pascal. O elemento principal e mais forte do tempo comum é o domingo, que surgiu antes mesmo da celebração anual da Páscoa. Era o único elemento celebrativo no correr do ano, a grande celebração semanal do mistério pascal de Cristo. É, pois, um tempo marcadamente caracterizado pelo domingo, o tempo comum, quer pela teologia, quer pela espiritualidade. Agora comecemos a mergulhar no texto do evangelho deste domingo propriamente dito. Comecemos pelo versículo 18, primeira parte, capítulo 9 de Lucas, que diz o seguinte: Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. O início desta passagem do evangelho é: um dia Jesus estava em um lugar solitário orando. Mas na realidade, Lucas não escreve assim. Trata-se de uma tentativa de harmonizar uma aparente inconsistência que existe nessa passagem. Então, se vamos ler no texto original grego, o que o evangelista nos escreve é o seguinte: em primeiro lugar, Jesus não é nomeado nessa frase, não aparece o nome Jesus. E a expressão dia também está ausente. Na realidade, a passagem começa dizendo que ele estava sozinho orando. Só isso diz o texto grego. Ele estava sozinho orando. Não em um lugar solitário. Jesus ora sozinho. Ora, por que então as traduções relatam que ele estava em um lugar solitário? Por que então o evangelista escreve: os discípulos estavam com ele? Portanto, ele não pode orar sozinho se os discípulos estiverem com ele. Mas, na realidade, o evangelista aqui quer indicar, como já fez em outras ocasiões, que os discípulos acompanham Jesus, mas não o seguem. Então Jesus está na solidão, ele está sozinho. Os discípulos, mesmo estando com ele, não são solidários com ele. Por isso que a passagem apresenta Jesus orando sozinho, mesmo tendo a presença dos discípulos. É uma maneira muito interessante, perspicaz de Lucas de dizer: olha, apesar dele estar contando ali perto dele com a presença de apóstolos, de discípulos, é como se não existissem. Eles não são solidários a ele. Eles não estão seguindo de fato a Jesus. Estão acompanhando Jesus, mas não o seguem de verdade. Vamos prosseguir então. Agora o capítulo 9 de Lucas, segunda parte do versículo 18, que diz assim: Então perguntou-lhes, Jesus, quem dizem as multidões que eu sou? As multidões às quais Jesus enviara seus discípulos para anunciar a novidade da notícia do reino de Deus. Jesus aqui faz uma espécie de exame, de prova, para ver se o efeito da pregação dos seus discípulos foi bem sucedido. E o resultado é decepcionante, é um fracasso. Prossigamos. Versículo 19, capítulo 9 de Lucas nos diz: Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Por que João Batista? Ora, João Batista já havia sido assassinado por Herodes, mas acreditava-se que os mártires ressuscitariam prontamente. Então, por isso que alguns creem que Jesus fosse João Batista ressuscitado. Elias foi o profeta guerreiro que, pela violência, fez cumprir a lei divina, a lei de Deus no seu tempo. São todos personagens que se relacionam com o passado. Ninguém do povo, das multidões, entendeu quem é Jesus.
o novo que Deus expressa em sua figura. Essa confusão se deve à confusão que os discípulos têm em sua cabeça. Acompanham Jesus, mas ainda não compreenderam quem ele é e, sobretudo, qual é a sua missão e o seu destino neste mundo. Vamos prosseguir. No versículo 20 do capítulo 9 de Lucas está escrito: Jesus, porém, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Como Pedro costuma fazer, ele aqui também responde em nome de todos os discípulos, pretendendo ser uma espécie de líder, o chefe do grupo. Não é uma boa resposta, tanto que veremos que Jesus não apenas os repreende, mas o evangelista usa o verbo que é usado para os possuídos pelo demônio, quando Jesus repreende seus discípulos. Por que não é uma boa resposta? O Cristo de Deus, que é o Messias de Deus, com o artigo definido, o Cristo, indica o que é esperado pela tradição. Ou seja, aquele Messias vingador, o Messias libertador, o Messias que teria conquistado o poder e expulsado os romanos. Era esse o Messias que o povo tinha na sua cabeça e parece que Pedro também tem. Essas são as mesmas expressões que os adversários de Jesus, inclusive, usarão quando ele estiver na cruz. Quando disserem para Jesus: Não és tu o Cristo? O Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, como está em Lucas capítulo 23, versículo 39. Ou seja, este homem, assim tão poderoso, como pode acabar na cruz? Que a resposta está errada pode ser visto na reação de Jesus. É o que nós vamos ver agora. No versículo 21 do capítulo 9, Jesus diz: Acontece o seguinte: Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém. Aqui o texto grego diz que literalmente Jesus repreende. Ele dá uma dura nos seus discípulos, ele repreende os seus discípulos. E o verbo que é usado aqui é o mesmo para expulsar demônios. Então a resposta de Pedro não é apenas incorreta, não apenas não é uma resposta vinda de Deus, mas é uma resposta demoníaca, porque persegue esses sonhos de poder, porque a resposta não está correta. Prosseguindo, no versículo 22 do capítulo 9 de Lucas, temos: E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Nos evangelhos, Jesus fala de si mesmo como Filho de Deus. Filho de Deus é Deus na condição humana. E ele usa também a expressão Filho do Homem, que é o homem na condição divina. Aqui, ele se apresenta como o homem que tem a plenitude da condição divina. Este é o objeto do ódio mortal que a instituição religiosa terá por Jesus. Porque a instituição religiosa pode dominar os homens, subjugá-los, enquanto eles permanecerem na condição infantil. Mas, quando os seres humanos atingirem a plenitude da condição divina, e isso não será e não é uma prerrogativa exclusiva de Jesus, mas uma possibilidade para todos os seus discípulos, será o alarme para a instituição religiosa. E aqui Jesus indica o Sinédrio, o mais alto órgão jurídico de Israel, formado pelos anciãos, que são os senadores, pelos principais sacerdotes, que seriam os sumos sacerdotes, e os escribas, que são os teólogos, os entendidos de Deus daquela época, como os responsáveis por ele ser morto. É esse grupo todo, é essa turma toda que contribuiu para a morte dele. Ele deixa claro isso. A instituição religiosa, aquela que acreditava ser representante de Deus, quando Deus se manifesta em Jesus, não só não o reconhece, como essa instituição religiosa pede pela eliminação de Jesus, pede pela sua morte. O versículo 23 nos diz o seguinte: Então começou a dizer a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ora, em seguida, Jesus diz a esses discípulos que ainda não entenderam, como dissemos no início, aqueles que o acompanham, mas não o seguem: Se alguém quer vir após mim, quer dizer, se alguém quer ser meu discípulo, e Jesus havia convidado eles para serem discípulos,
Jesus diz, tem que se negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? É passar por um renegado da sociedade. Jesus pede para renunciar aos valores da sociedade, que é Deus, pátria e família. Isso mesmo. Vou repetir, Jesus pede para renunciar aos valores da sociedade, Deus, pátria e família. No lugar de Deus, ele quer que coloquemos o seu Pai. Deus é Pai. No lugar da pátria, ele quer que coloquemos o reino de Deus, que é mundial, é universal, não se restringe a um só lugar, a um só povo, a uma só nação. No lugar da família, ele propõe que coloquemos a comunidade. Nós temos que ampliar, nós não vivemos só para a nossa família, não devemos estar voltados apenas e tão somente para as nossas famílias. Então, resumindo, no lugar de Deus, Pai. No lugar de pátria, reino de Deus. No lugar de família, comunidade. Portanto, ele quer que a gente passe por um renegado da sociedade. Ele diz, tome a sua cruz. Aqui o evangelista usa o verbo levantar a sua cruz. Era o momento em que o condenado a morrer na cruz tinha que levantar o patíbulo do chão. Ou seja, aquele eixo horizontal da cruz. Carregá-lo nos ombros e depois ser conduzido pelo carrasco para fora da cidade, onde havia o eixo vertical, aquele sempre preso no chão, e ali ser crucificado com essa tortura terrível. Jesus não se refere à morte de cruz quando ele fala levantar a cruz. Ele está se referindo ao terrível momento do maior desprezo, da maior solidão, porque era dever dos parentes, dos amigos, insultar e espancar os condenados a esta terrível tortura da cruz. Então Jesus diz, se você quer me seguir, desista de toda forma de ambição e sucesso. Aceite perder completamente sua reputação, ficar completamente sozinho. É isso que significa tomar a cruz. E ele fala tomar a cruz todos os dias, a cada dia, aceitando assim cotidianamente essa rejeição por parte da sociedade, especialmente por parte da instituição religiosa, que se vê ameaçada por essas pessoas que, graças ao seguimento de Jesus, chegam à condição divina. E por fim ele fala, e siga-me. Portanto, é a condição que Jesus coloca para ser discípulo dele. Deve-se se enfatizar que a cruz nos evangelhos nunca se refere às dores, doenças, sofrimentos que se encontram na vida. Deus não envia cruzes para os seres humanos, mas a cruz é tomada pelo homem como uma escolha livre para seguir Jesus, e para seguir Jesus é preciso ser totalmente livre. Esse é o sentido de cruz. É a opção livre que eu faço para ser rejeitado por esse mundo. E quem se importa com a sua reputação, quem se importa com o seu nome, quem se importa com sua carreira, não é uma pessoa livre e não pode seguir a Jesus. Chegamos ao último versículo do Evangelho deste domingo, o versículo 24 do capítulo 9, que diz, pois quem quiser salvar sua vida, este a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Assim, Jesus conclui, afirmando que quem vive para si, destrói sua própria existência. Quem vive para os outros é aquele que a realiza plenamente. Após essas considerações de Frei Alberto Maddi, biblista italiano, agora vem as minhas considerações pessoais. E eu começo citando um famoso cantor de reggae, talvez até o inventor desse gênero musical chamado reggae, que era um cantor e compositor jamaicano, Bob Marley. Ele viveu de 45 a 1981. Bob Marley dizia, não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Vou repetir. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Por mais paradoxal que possa parecer, mas o que mais atrapalha a boa e eficaz evangelização, a humanização dos homens e das mulheres como desejado por Jesus, a realização do projeto de seu Pai, o reino de Deus nesta terra, o que mais atrapalha tudo isso são os maus discípulos de Cristo que existem em todas as partes.
Ao não saber quem é Jesus, seus seguidores não o seguem, apenas o acompanham, apenas fazem volume, apenas estão ao seu lado, sem estar com ele de verdade. Isso ocorreu nos tempos da presença física de Cristo entre nós, há 2000 anos atrás, e segue acontecendo nos tempos de hoje. Todos aqueles que se dizem cristãos, mas que buscam mais a fama, a glória, a riqueza, o poder e a influência, não conhecem Jesus, nem convivem com ele em seu íntimo. São pessoas que buscam a si mesmas. É o fenômeno denominado narcisismo cristão. Ou seja, é a pessoa que não busca anunciar Jesus e viver como ele viveu, mas busca ela mesma aparecer e se enxergar em tudo aquilo que ela realiza, seja na igreja, seja ao seu redor. No fundo, é essa pessoa que importa, não o Cristo. Jesus não teve receio de indicar claramente aqueles que seriam os responsáveis pela sua morte, os seus adversários. Ele deu nome aos bois. Quem são eles? Os chefes religiosos, os homens consagrados, os responsáveis pelo templo de Jerusalém. Assim, também nós, nos dias atuais, não devemos recear em indicar de modo transparente quem mais atrapalha e dificulta a pregação e vivência coerentes do Evangelho de Cristo. São aqueles que pregam, disseminam e vivem uma religião totalmente alienada da realidade concreta da vida da maioria das pessoas, não levando em conta seus sofrimentos, suas necessidades, suas angústias, suas aspirações e sonhos. Em segundo lugar, são aqueles que são clericalistas, como denuncia frequentemente o Papa Francisco. Esse clericalismo expressa-se muito bem nos seguintes apegos. Apegos às rubricas litúrgicas, fazer aquela liturgia bonitinha, certinha, né? Toda engessada, ao direito e às normas, à burocracia, à ortodoxia cega, a doutrina tem que ser seguida ao pé da letra, a pastoral da manutenção religiosa, que não tem iniciativas novas, a sacramentalização pura e simples. São os apegados à bajulação dos ricos, influentes e poderosos que podem retribuir ao clero subserviente aquilo que deseja. Aqueles que se fazem presbíteros, religiosos, religiosas, missionários consagrados, não por vocação, mas buscando prioritariamente sua segurança e estabilidade social, financeira, emocional e afetiva. Enfim, ser servidos e não servir. Por isso tudo, muitos dos tais discípulos e discípulas de Jesus Cristo seguem dando a resposta equivocada a esta questão fundamental proposta por ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E agora eu te convido a rezar comigo. Eu tomei emprestado um trecho das Confissões de Santo Agostinho. É uma linda passagem. Vamos rezar juntos. Vai aparecer o texto aí também na telinha. Senhor, o que eu sou para ti? Por que tu queres ser amado por mim, a ponto de te preocupares se eu não o fizer e me ameaçares severamente? Como se já não fosse um grande infortúnio não te amar? Dize-me, por favor, Senhor, meu Deus misericordioso, o que tu és para mim? Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Dize-o para que eu ouça. Os ouvidos do meu coração, Senhor, estão diante de ti. Abre-os e diga à minha alma, eu sou a tua salvação. Perseguirei esta voz e assim te alcançarei. Não esconda teu rosto de mim. Amém. Muito obrigado a você, querida amiga, querido amigo que nos acompanhou nessa meditação do 12º Domingo do Tempo Comum. Até a próxima semana, sempre aqui na TV Canal 10 Fernandópolis. Muito obrigado. Deus te abençoe.